Mas vamos pegar umas coisinhas light, uns negocinhos maneirinhos pra gente fazer as nossas análises palpitativas? Bora lá então. Esse artigo, ele é antiguinho, mas a gente tá aqui só pela zoeira, então vamos analisar 7 fatos incríveis sobre os sonhos. Prestem atenção. Temos Natasha Romanzotti em 6/12 de 2011, ou seja, tem um tempinho já, né? 7 fatos incríveis sobre os sonhos. Algumas coisas provavelmente vão estar desatualizadas, mas a gente fala assim mesmo, a gente palpita assim mesmo, tá bom? Se vocês tiverem aí alguma atualização, me avisem, por favor. Nem todo mundo que dorme apaga, mas não se você considerar as células do cérebro que se ativam para produzir os sonhos, às vezes vivos e por vezes absolutamente assombrados, que ocorrem durante o estágio de sono do movimento rápido dos olhos, REM. Porque algumas pessoas têm pesadelos, enquanto outras passam suas noites com tranquilidade? Assim como o sono, os sonhos são fenômenos misteriosos. Isso tá com muita cara de texto de injeção de linguiça, viu? Mas vamos lá. Mas, conforme os cientistas são capazes de explorar mais profundamente a nossa mente, eles estão encontrando algumas respostas. Confira um pouco do que sabemos sobre o que se passa na Terra dos Sonhos. Meu Deus. Desculpa, Natasha. Seu texto é horrível. É horrível. Sonhos têm significado. Você fica me zoando. Pra quem fica me zoando quando eu falo assim, o que significa sonhar com tal e tal coisa? Vai vendo. Se você sonha em ganhar na loteria ou se acidentar, você deve se preparar para alguma dessas coisas. Se você respondeu sim, você não está sozinho. Acho que não. Pesquisadores descobriram que as pessoas têm fé em seus sonhos e julgam os que se encaixam com suas próprias crenças como mais significativos do que aqueles que vão contra essa corrente. Interpretações psicológicas não, do significado dos sonhos variam muito, disse o pesquisador Carey Morewedge. Mas a nossa pesquisa, não sei se fala assim não, tá? Foi mal. Mostra que as pessoas acreditam que seus sonhos fornecem informações significativas para si e seu mundo. Eu ainda sou da velha guarda do Freud ainda, que diz que os sonhos são reflexo dos seus maiores medos e dos seus maiores desejos. Eu parto desse princípio. É claro que já tem mais investigações em cima disso que, na verdade, levam a gente de volta para esses dois conceitos, medo ou desejo, tá? Mas vamos continuar a ler aqui. É para ser engraçado, não é para ser sério não, tá? Vamos lá. Interpretações, já falamos. Em um estudo, 182 pessoas de Boston, Estados Unidos, imaginaram, em um estudo, vamos ver se ele vai citar depois a fonte, imaginaram que um desses 4 cenários aconteceu na noite anterior a uma viagem agendada. Imaginaram. Imaginar é diferente de sonhar, tá, gente? Depois a gente vai ver isso aí, mas... Nível de ameaça nacional foi elevado. Eles conscientemente pensavam que seu avião ia cair. Eles sonharam com um acidente de avião ou um acidente de avião de verdade ocorreu na rota em que eles pretendiam tomar. Esse último eu ficaria tranquilo, porque assim, estatística, gente. Não dá para ir contra a estatística. Se já teve um acidente ontem, hoje, a possibilidade de ter um acidente hoje, na mesma rota, muito pequena, muito pequena. Então eu já ia ficar mais tranquila. Pelo menos com esse, já eliminar esse. Os resultados mostraram que o sonho com acidente de avião era o que mais provavelmente afetava os planos de viagem. Desculpa eu estar rindo, gente. Eu sei que é sério para algumas pessoas, mas enfim.
do que qualquer outro pensamento sobre uma falha ou um aviso do governo. O sonho também produziu um nível similar de ansiedade que a queda real. Como é que eles mediram isso? Como é que eles mediram o nível de ansiedade? Ah, tá. Uma notícia. Em outro estudo, 270 homens e mulheres completaram uma pesquisa online em que eles foram convidados a se lembrar de um sonho que tiveram sobre uma pessoa que eles conheciam. As pessoas atribuíram mais importância aos sonhos agradáveis sobre uma pessoa que gostavam do que com uma pessoa que não gostavam. E estavam mais propensas a relatar um sonho negativo como mais significativo. Peraí. Se era sobre uma pessoa que não gostavam do que com um amigo. Enfim. Sonhos têm significado. Então, sonhos têm significado, eu acho que quando ela coloca esse sonhos têm significado, ela está, na verdade, falando sobre o significado atribuído. Nós damos significado aos sonhos, não que eles tenham necessariamente significado. Até porque eles vêm de uma área do cérebro sobre a qual a gente não tem controle, principalmente porque a gente está dormindo, né? Então a gente não está conscientemente provocando esses eventos oníricos, certo? Mas são um reflexo mesmo da gente, do que a gente sente, do que a gente está sentindo. E muitas, principalmente essa questão, nesse experimento aí da viagem, as pessoas ficam ansiosas. E se elas não moram isoladas numa caverna e não leem notícias, elas sabem que acidentes de avião acontecem. Então, assim, em algum recôndito do seu cérebro tem lá aquela pulguinha, e aquilo pode sim aparecer no sonho. E pode ser completamente aleatório. Pode ser não, é completamente aleatório. Claro que se você tiver, quanto mais ansioso você estiver por aquela viagem, mais fácil de o cérebro captar aquela pulguinha e botar ela para pular lá no seu sonho. Mas não que aquilo seja uma premonição, ou o significado, né, não é nesse sentido, sabe, de que sua mente é capaz de prever o futuro. Isso a gente pode descartar. O que a gente pode pensar é que às vezes sim, é um alerta, mas um alerta de que você está se preocupando com uma coisa específica. E talvez seja uma preocupação um tanto exagerada, a ponto do seu cérebro estar resgatando aquilo ali não ter tanta importância na vida real, na prática, mas você está atribuindo uma importância desproporcional, falando, digamos assim, né? Falou especialista. A gente aqui não é especialista não, tá, gente? A gente é analista palpitativo. Então, tô dando aqui o meu palpite, certo? Com base no que eu leio, com base nas informações, nas pesquisas, nos artigos científicos que eu já li, que acabam... que a gente acaba entendendo um pouco melhor algumas coisas, tá? Então, de sonho, eu acho que eu tenho um pouquinho, ainda posso falar um pouquinho, né? Vamos lá, pesadelos. Falar de pesadelos aqui. Alertas de saúde. Vamos ver se aqui a gente acerta mais, né? Como se os pesadelos não fossem ruins o suficiente, um distúrbio raro do sono leva as pessoas a atuar, entre aspas, seus sonhos, às vezes com movimentos violentos, chutes e gritos. Em geral, quando a gente dorme, a gente meio que fica, não paralisado, mas a gente reduz, nosso tônus muscular fica mais reduzido, até para a gente poder descansar, até para o corpo poder descansar. A mente fica ativa, tá? A mente não desliga, mas até porque a gente tem as funções corporais que precisam continuar acontecendo, mas os nossos músculos relaxam.
Então, a princípio, se você está sonhando, por exemplo, você não vai ficar andando, né? Se você está andando no seu sonho, suas pernas não vão ficar mexendo, né? Isso é normal. Porém, como ele está falando aqui, existe um distúrbio que acaba fazendo com que as pessoas ativem certas partes do corpo, principalmente mão e pé, as extremidades, né? E a face também, os músculos da face. Então você faz assim, né? Você ri, tem gente que ri quando tá dormindo, né? Não acredito que seja tão raro assim, não. Né? Pelo menos esses micromovimentos não são tão raros de acontecer, não. Mas tem sim tanto tanto esse distúrbio que ativa os seus músculos, quanto um distúrbio que é o oposto, que ele não religa, ele não dá o reboot, né? Quando você acorda, você tem aquela horror, aquele horrível. Tem gente que às vezes acontece quando você está muito tenso, e aí você acorda, você às vezes está paralisado, você não consegue se mexer por alguns segundos. É coisa rápida, mas assustador. Quem teve, né? Eu nunca tive, mas quem teve relata que é assim, é muito ruim, muito, muito, muito ruim. É pavoroso. A pessoa fica apavorada. Imagina você não conseguir se mexer. Mesmo que por alguns segundos, isso dá um medinho, né? Dá um medinho. Então vamos lá. Segundo estudos, tais sonhos violentos podem ser um sinal precoce de desordens do cérebro, incluindo mal de Parkinson e demência. Os resultados sugerem que estágios iniciais dessas doenças... Olha, aqui a gente precisa ver porque já teve estudo mais recente sobre Parkinson. Então, eu não sei se essa informação está atualizada, tá, gente? Lembra que esse artigo aqui é de 2011, então pode ter alguma coisa aí que ou refutou isso aqui, ou por isso que eu tenho que ver se tem fonte. Ou confirmou, ou então explicou um pouco melhor isso aí. Então não vai vendo assim, eu me mexo muito à noite, será que eu tô tendo Parkinson? Você pode até começar a investigar se você achar que tem essa possibilidade, mas não fica também surtado por causa disso não, tá? Às vezes pode ser outra coisa. Os resultados sugerem que estágios iniciais dessas doenças neurodegenerativas podem começar décadas antes de uma pessoa ser diagnosticada. Sim, tem alguns sinais e hoje em dia a gente tem mais estudos. Não vou entrar nessa parte porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas tem outros sinais sutis, mas que, de novo, não é para você ficar apavorado e vou fazer tratamento precoce. Não tem nenhum tratamento precoce para isso. Aliás, tratamento precoce me dá um gatilho. Faz assim, fica observando. Eu já tenho histórico familiar. Beleza, observa. Vai ao médico, faz os seus exames de rotina, de preferência, porque isso é muito melhor, 1000 vezes melhor do que você se apavorar com um pesadelo em que você chutou a parede e aí, né, enfim. Não façam isso, por favor, não se apavorem, mas façam seus exames de rotina, de preferência, todo ano, bonitinho, exame de sangue, faz aquela... Tem algum histórico familiar, já está na idade, faz um exame complementar e vai só observando. Pessoas noturnas igual a mais pesadelos. Primeiro que não existem pessoas noturnas, mas vamos lá. Isso aí é outra parada, mas deixa quieto. Ficar acordado até tarde tem suas vantagens, mas sonhos bons não é uma delas. Uma pesquisa publicada esse ano revelou que as corujas são mais propensas são mais propensas do que quem acorda cedo a experimentar pesadelos. No estudo, 264 estudantes universitários classificaram quantas vezes tiveram pesadelos em uma escala de 0 para nunca e a 4 para sempre. Os tipos mais noturnos tiveram uma média de 2,10, que em comparação com os tipos matutinos, que tiveram uma média de 1,23. Não é uma diferença tão grande assim, né? Vamos combinar. E você está falando de estudantes universitários. Qual estudante universitário que nunca teve aquele professor carrasco que assombrava essas pessoas
durante o dia. É óbvio que você vai ter. Que você vai ter pesadelo à noite. Independente da hora que você vai dormir. Sem contar que, para você achar... eu já imagino que isso aqui foi feito nos Estados Unidos. Para você achar um estudante que não vá dormir tarde e acorde cedo, ou seja, essa pessoa é noturna ou é matutina, ou essa pessoa é noturna porque ela está se forçando a ficar até mais tarde estudando, ou é porque ela é assim, supostamente, até porque não é assim, as pessoas ficam assim, principalmente hoje em dia com luzes artificiais, você consegue ficar ativo, seu cérebro na verdade a gente está sendo enganado, né? Vou falar, não existe pessoas noturnas por causa disso, porque, por exemplo, eu tô aqui, a minha área de trabalho, ela fica escura, a minha sala, ela tem luzes focais, assim, eu preciso enxergar o quê? O meu teclado e a minha tela. A tela já tá acesa, mas um brilho bem baixinho, tem uma luz ali para eu me orientar quando eu levantar. Então, quando dá 10, 11 horas, eu já tô com sono. Então, assim, eu não vou muito além da meia-noite. Não vou. Quando eu trabalho, né? Quando eu tô trabalhando, e aí eu fico vendo luzes brilhantes até 8, 9 horas da noite, eu chego em casa e não consigo me relaxar mesmo. Eu vou até mais tarde. Então, assim, não sou uma pessoa noturna. Também não sou uma pessoa matutina, não, tá? Eu acordo às 8 horas, muito a contragosto. Acordo descansada porque eu dormi o suficiente. Mas eu vou fazer atividade física. Não vou sentar para estudar, não vou fazer nada disso. Mas eu tô aqui só fazendo digressão. Vamos continuar aqui. Então, isso aqui é uma amostra muito pequenininha de um demográfico, né? De um grupo muito específico e peculiar, no sentido de que estudantes universitários, principalmente lá nos Estados Unidos, eles têm uma rotina bem desregrada, não é uma rotina, né? Eles estão bem... São poucos que têm uma rotina legal. A maioria tá, assim, bagunçado mesmo. Então, assim, não sei se é uma boa ideia, se foi uma boa ideia. E, de novo, essa média aqui, ela tem uma diferença muito pequena, né, entre uma e outra, né, essas duas médias aqui. Mas, enfim, os pesquisadores disseram que a diferença era significativa. Baseado em quê que eles falaram isso? Mas que eles não sabiam o que causava essa ligação entre hábitos de sono e pesadelos. Eu acabei de explicar o que é. Tá bom? Sou cientista, não. Não estudo sono, não, mas... Tá? Faz sentido, não faz? Eu acho que faz total sentido. Pode ser que eu esteja errada. Aí eu teria que fazer uma investigação e, de repente, comparar o sono dos estudantes com o sono de pessoas da mesma idade que não são estudantes. Até pra gente manter uma coisa em comum, que é, né, a faixa etária. Porque dizem que os adolescentes, né, tem muito isso, né, pessoal? Fala, adolescente é preguiçoso, dorme o dia inteiro. Realmente, a gente tem uma oscilação hormonal muito grande quando a gente atinge a puberdade e se você não se policiar, realmente, se você só deixar seu corpo comandar, você fica mesmo com uma leseira enorme, né? Enfim. Tá, aí ele fala aqui, ó. Os pesquisadores disseram que mas que eles não sabiam o que causava essa... Entre suas ideias está o hormônio do estresse, cortisol, que atinge seu pico de manhã, logo antes de uma pessoa acordar. Um momento em que estamos mais propensos ao sono REM, fase do sonho. Se a pessoa ainda estiver dormindo nesse momento, talvez o aumento do cortisol possa provocar sonhos vívidos ou pesadelos. Sim, isso é uma possibilidade. E, voltando a falar, não tem necessariamente a ver com a pessoa ser noturna, entre aspas, ou uma pessoa matutina, né? Não tem a ver com o estilo de vida.
da pessoa e a rotina daquela pessoa naquele momento. Os cientistas... sonhos podem resolver problemas. Sim. Os cientistas há muito se perguntam por que nós sonhamos, com respostas que vão desde a ideia de Sigmund Freud, que os sonhos satisfazem nossos desejos, até a especulação de que essas viagens melancólicas são são apenas um movimento rápido dos olhos, ou sono REM. Pelo menos parte da razão para sonharmos pode ser o pensamento crítico, de acordo com a psicóloga Deirdre Barrett, ou Barrett, não sei. Ela descobriu que os sonhos podem nos ajudar a resolver quebra-cabeças que nos assolam durante o dia. Matou a charada. Oi, bebê! Você veio? Tudo bom? Tudo bom com você? Hein? Tudo bom com você? Gostosinha de mamãe. Fala. Vou tirar aqui, peraí. Deixa eu tirar os cadernos pra você deitar. Pronto. Vai, deita aí. Vai deitar? Peraí, gente. Estou tendo um momento muito importante com a minha filha. Fala-me. Fala-me. Você vai deitar aí? Isso. Balança a câmera. Balança. Isso. Palmas para ela. Vai deitar? Vai deitar. Tem todo um processo, gente. Deita aí, vai. Tem espaço pra você, vai. Tem bastante espaço. O teclado tá pequenininho agora. Deita aí. Deita, chuchu. Não quer deitar. Enfim, fica aí então. Vamos lá. Opa, não mexe não. Ela aperta a tecla da ponta, é justamente o ESC. Justamente a tecla que você não pode usar. Vamos lá. Pelo menos parte da razão para sonharmos pode ser o pensamento crítico, de acordo com a psicóloga. De acordo com Barrett, é o aspecto visual e muitas vezes ilógico dos sonhos que os tornam perfeitos para o tipo de pensamento fora do comum, que é necessário para resolver alguns problemas. Seja qual for o estado em que estamos de sono, nós ainda estamos trabalhando nos mesmos problemas. O cérebro não desliga. Acrescentando que os sonhos podem ter evoluído para uma outra finalidade, mas provavelmente foram aperfeiçoados ao longo do tempo para várias tarefas, inclusive ajudar a reiniciar o cérebro e resolver problemas. Homens têm mais sonhos eróticos. Isso também tem uma explicação cultural, além da fisiológica. Nenhuma surpresa aqui. Os homens são mais propensos... Depende. Tá falando em geral, tá? Quando se fala de gênero, é muito complicado, muito relativo, né? Porque, assim, dependendo da pessoa, a pessoa pode ser criada de uma outra forma, né? Então, ela pode ter mais ou menos sonhos, independente do gênero. O problema aqui é que, como a gente vive numa sociedade patriarcal, a gente faz essa distinção, inclusive, em relação a esse tipo de tema, né? Esse tópico. E as mulheres são mais propensas a ter pesadelos. I rest my case. Enfim. Em um estudo com quase 200 homens e mulheres com idades entre 18... Gente, que número pequenininho, né? Para você fazer esse tipo de estudo. Com idades entre 18 a 25 anos, a psicóloga Jenny Parker descobriu que os pesadelos das mulheres podiam ser divididos em 3 categorias. Sonhos temerosos, ser perseguida ou ter a vida ameaçada. Sonhos que envolvem a perda de um ente querido ou sonhos confusos. Se as mulheres têm que relatar o sonho mais importante que já tiveram, elas são mais propensas do que os homens a relatar um pesadelo muito perturbador, disse Parker. As mulheres relatam mais pesadelos e seus pesadelos são emocionalmente mais intensos do que os dos homens. Isso não significa que as mulheres não se divertem em seus sonhos. Um estudo apresentado em 2007, bem antiguinho, revelou que dos cerca de 3.500 relatos de sonhos, aproximadamente 8% continham algum tipo de atividade sexual.
O sonho sexual mais comum envolvia penetração, seguido de proposições sexuais, beijos, fantasias e masturbação. Falando baixinho pro YouTube não me ouvir. Falando nisso... Não, mas deixa quieto. Deixa quieto. Por enquanto ainda tá aqui. Eu acho. Mas se não tiver também eu tô gravando. Então, o que dizer sobre isso, né? O que dizer sobre isso? Não vou dizer nada, porque eu não quero que a live caia. Mas isso aqui é bem cultural, tá, gente? Isso aqui não tenho que discordar. Mas não é regra. Não é biológico, não é fisiológico, é cultural, puramente cultural, assim como pessoas noturnas e pessoas matutinas, né? Vamos lá. Você pode controlar seus sonhos. Sim. Se você estiver interessado em sonhos lúcidos, melhor começar a jogar videogame. Ambos representam realidades alternativas, de acordo com Jane. Agora, como é que fala esse nome? Gackenbach, psicóloga canadense que estuda o assunto. É claro que eles não são completamente iguais. Enquanto os videogames são controlados por computadores e consoles, os sonhos surgem da mente humana. Mas o princípio é o mesmo. Os jogadores são usados para controlar seus ambientes de jogo, de modo que isso pode se traduzir em sonhos. Sua pesquisa mostrou que as pessoas que frequentemente jogam videogames são mais propensas a ter sonhos lúcidos, onde se veem fora de seus corpos, e também são mais capazes de influenciar seus sonhos, como se controlassem sonhos. Eles falaram errado aqui. Sonho lúcido não é isso não, tá, gente? Não é você se ver fora do seu corpo, não. Isso aí é outra parada, isso é desdobramento. Isso é você se ver fora do seu corpo. Na verdade, isso nem tem a ver com sonho. Claro que você pode acontecer também no sonho, mas ele é parte de uma coisa que você está fazendo conscientemente. Então ele não é um sonho lúcido, ele é parte do sonho lúcido, né? Então assim, meio que essa frase ficou construída de uma forma um tanto equivocada, que pode levar ao equívoco, tá? O sonho lúcido, ele pode acontecer sem você se ver fora do seu corpo. Você pode estar como um jogador em primeira pessoa, né? Já que está falando de videogame, você está aqui, você está olhando o ambiente, você ainda está dentro de você. Ou então você pode se ver como aquele jogador, né, onisciente, ele está ali de cima e ele está controlando a si mesmo de fora, né? Controlando as atividades, as ações que dentro do sonho, né? Enfim, é mais fácil para quem joga por causa do mecanismo, né? Que fica mais flexível, é como se você estivesse exercitando um músculo. Na verdade né? Não deixa de ser. E o seu cérebro consegue replicar isso quando você está inconsciente, porque ele está ligado ainda e ele já está acostumado a fazer aquilo, né? Então fica um pouquinho mais fácil. Não que você não consiga fazer se você não joga videogame. Você consegue, mas você tem que treinar. Então, vamos lá. Esse nível de controle também pode ajudar os jogadores a tornar um pesadelo horripilante em um sonho tranquilo. Essa espécie de controle poderia ajudar veteranos de guerra que sofrem de síndrome de estresse pós-traumático. Isso também tem uma terapia, entre aspas, tá? Porque também ainda não foi tão bem estudada, que é o biofeedback, né? Que é um auxiliar para você, por exemplo, controlar um pouquinho o TDAH, que é muito forte, né? Que chega a atrapalhar a pessoa ter uma vida mais ou menos normal, né? Normal que eu digo assim, conseguir fazer as coisas sem se perder em divagações, né? Ou
enfim, a fazer outras coisas que não seja aquilo que ela tem no seu hiperfoco, que é o que acontece também muito com adultos que têm hiperatividade, né? Que não é hiperatividade, né? É um nome que tem que ser mudado. Não é transtorno de hiperatividade e déficit de atenção. É exatamente o oposto disso, né? Mas tem essa terapia aí. Eu não sei, deixa eu até dar uma olhada. Como é que tá? Eu parei de estudar isso, aí eu tô meio por fora. Biofeedback é uma técnica que ajuda a controlar processos biológicos inconscientes, como a frequência cardíaca, a pressão arterial e a tensão muscular. O objetivo é aumentar a conscientização e o controle sobre essas funções do corpo. Então, assim, isso aí é meio perigoso, porque ainda não se tem, de novo, ainda não se tem estudos sobre até que ponto você consegue conscientemente alterar certas funções corporais, né? Aí ele fala aqui, o biofeedback é um tipo de medicina mente-corpo que utiliza aparelhos eletrônicos para medir e fornecer informações sobre as funções fisiológicas do paciente. Com a ajuda de um terapeuta, o paciente aprende a entender e a controlar essas funções. O biofeedback pode ser usado para gerenciar sintomas, estresse e efeitos colaterais de doenças, tratar a defecação dissinérgica, que é quando a musculatura da pelve contrai em vez de relaxar durante a evacuação. E existem vários tipos de biofeedback. Então, assim, deixa eu ver aqui. Manual MSD. Não, manual MSD é muito grande. Deixa eu ver se tem algum resumo de estudo aqui. Sentido. Usar o biofeedback para ajudar com sintomas e efeitos. De quê? Usar o biofeedback para ajudar com sintomas e efeitos colaterais. É isso, é uma terapia acessória, né? Não é o principal, mas deixa eu ver, eu queria uma coisa mais pop. Biofeedback, tá aqui, vamos pegar o Wikipedia mesmo. É uma ferramenta terapêutica que fornece informações com a finalidade de permitir aos indivíduos desenvolver a capacidade de autorregulação. Ainda não tem, deixa eu ver se tem tantos estudos, tem muito de clínica, de caso, estudo de caso tem, mas ainda não tem estudo científico capaz de garantir que isso funcione nisso aqui, E é isso que minha preocupação, meu alerta aqui é para quem tem problemas cardíacos, problemas respiratórios, enfim, problemas internos e precisa fazer um tratamento com medicação ou um outro tipo de tratamento, não parem para procurar biofeedback, não. Procura biofeedback, mas como uma forma acessória de tratamento, tá? Você não vai deixar de tomar um remédio pro coração porque você está fazendo biofeedback para controlar os seus batimentos cardíacos e curar uma arritmia. Não faça isso. Pelo amor. Mas é bem legal, é bem tecnológico, é bem assim, uau, né? Porque você coloca os eletrodos, né, na sua cabeça e você fica jogando um joguinho. Eu tô simplificando, tá? Tem várias formas de fazer isso aí, mas assim, a forma que é feita geralmente com o TDAH até, né? Você ficar jogando um joguinho. E ele, dependendo do tipo de joguinho, ele vai treinar a capacidade de foco da pessoa. Por isso que é interessante para crianças com TDAH, são as que têm mais dificuldade de focar em uma atividade monótona, por exemplo, né? Coisa que o neurotípico sabe que tem que fazer, por exemplo, ler um texto chato para estudar para a prova, né? A criança com TDAH, ela fisicamente ela não tem, não é que ela seja indisciplinada, nada disso não. Ela pode ser uma criança super educada, super consciente de que tem que estudar para aquilo, mas ela não consegue. Então isso pode ser treinado. Ajuda, de certa forma, só que é caro. Eu ia fazer para minha filha, mas é muito caro. Justamente porque tem que ser um profissional específico
ele tem que ser formado, ele tem que ter especialização, e o equipamento também é muito caro. Então, assim, não é qualquer pé rapado que vai fazer isso não, tá? Não é qualquer pé rapada que vai conseguir fazer. O que é uma pena, porque, assim, super acharia legal fazer. Mas tem videogame, tá? O videogame ajuda bastante. Por mais que as pessoas digam que videogame atrapalha, não, videogame ajuda. Enfim, sonhos podem nos ajudar a relaxar. Né? Acho que tá ligado com aquele outro lá, aquele 5, né? Vamos lá. Cientistas descobriram que durante a fase do sono, também chamada de sono REM, os nossos cérebros mostram uma diminuição nos níveis de certas substâncias químicas associadas ao estresse. Sabemos que durante o sono REM há uma diminuição acentuada nos níveis de norepinefrina, um produto químico do cérebro associado ao estresse, disse o pesquisador Matthew Walker. Ao reprocessar experiências emocionais anteriores nesse ambiente neuroquimicamente seguro de norepinefrina baixa... Opa, a frase está mal montada. Ao reprocessar experiências emocionais anteriores nesse ambiente neuroquimicamente seguro de norepinefrina baixa durante o sono REM, acordamos no dia seguinte a essas experiências, e essas experiências foram amolecidas em sua força emocional. Nos sentimos melhores sobre elas, sentimos que podemos lidar com esses problemas, explica. As conclusões do estudo podem explicar por que pessoas com síndrome de estresse pós-traumático, como veteranos de guerra, têm tanta dificuldade em se recuperar de experiências dolorosas e sofrem pesadelos recorrentes. Também pode ser uma explicação para o motivo pelo qual sonhamos, para nos sentirmos melhores e lidarmos melhor com nossos problemas. Sim e não, não é que você sonha para lidar melhor com seus problemas ou para relaxar, mas é um processo que o cérebro está fazendo e que tem como consequência isso. Então, assim, não explica, não, essa lógica que ele usou é inversa, né? Tanto é que tem pessoas que não relaxam porque têm pesadelos. Se fosse assim, todo mundo seria capaz de se autorregular, se autorrelaxar, tendo sonhos, sem ser pesadelos, né? Mas não é o que acontece. O que acontece é que quanto mais estresse, quanto mais trauma a gente está passando, caso não haja nenhuma interferência externa, além desse trauma que está aqui na gente, o que vai acontecer naturalmente é você ter mais pesadelos. A não ser que você interfira ou alguma coisa no seu ambiente interfira, é isso que vai acontecer. Então, assim, tanto os sonhos quanto os pesadelos, sonhos relaxantes quanto os pesadelos, eles podem ser... eles podem sofrer interferência. Então, assim, você vai provocar, você pode provocar ou você pode fazer alguma coisa para alterar isso. Antes de você dormir, você fazer alguma meditação. Tô falando especificamente de você transformar os pesadelos em sonhos bons, né? Esse seria o foco, eu acho, né? Ninguém tá querendo transformar sonhos em pesadelos, eu acho. Não, né? Não seria uma coisa muito lógica a se fazer. Então, você pode trabalhar isso. Você pode jogar videogame também. Por que não? Para você tentar ter os tais sonhos lúcidos e aí dentro... mas aí vai exigir que você saiba o que fazer, né? Já se programe lá antes de dormir. Olha, se eu sonhar com tal e tal coisa, eu vou tentar fazer tal e tal coisa. Então, já já coloca umas diretrizes assim para você não chegar de repente no sonho, você tá lúcido, mas você não sabe o que fazer. Você não sabe, de repente, uma situação que você nunca passou e que você tá passando no sonho e você... não sei, vou fazer qualquer coisa aqui. Não sei se vai ajudar, mas de repente, como experiência, é bom, mas não sei se vai ajudar nisso aqui, né?
Mas assim, uma meditação, né, uma leitura legal, uma leitura leve, até um filme interessante. Coisas assim que as pessoas falam assim, ah, você tá chovendo no molhado, isso a gente já sabe, mas a gente não entende por que que as pessoas, por que que a gente recomenda isso, né? Porque os médicos, eles acabam recomendando essas coisas que aparentemente são óbvias, mas que ainda que sejam óbvias, nem todo mundo segue, né? Quase ninguém segue, né? Então é que. Ah, tá, legal, é óbvio. Mas tá, se é óbvio, por que você não faz? Não é? Por que você não experimenta? Ah, porque é tão óbvio que eu sei que não vai dar certo. Não é, desculpa. Você tem que tentar primeiro, né? Bom, eu acho que por hoje é só, pessoal. Então eu vou ficar por aqui. Falou. Fui.